açoitada por esses problemas todos. Talvez você está presa a um problema de falta de perdoar alguém, ou de pedir perdão para alguém, para você se livrar desse peso, dessa dor que você sente. Você precisa tomar uma decisão. E aqui, então, diz que eles foram presos, olha, o qual, tendo recebido tal ordem, os carcereiros, né, os guardas de segurança da prisão, diz que os colocaram e lançaram no cárcere interior, lhes segurou os pés no tronco, eles botavam uma corrente, eles amarravam os presos para não fugirem. Então diz que era perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então você vê, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Às vezes a pessoa pergunta, mas como é que pode os caras terem sido açoitados, estar presos, amarrados aos pés e ainda estão louvando a Deus? Parece que não bate, né? Mas é o que eles estavam fazendo. E enquanto eles oravam, diz que todos os presos o escutavam. Quando eu e você murmuramos, quando as coisas não dão certo para nós, tem muita gente ouvindo a nossa murmuração, ouvindo as nossas indignações com os problemas. Porque é o que nós fazemos. Mas aqui esses dois homens, Paulo e Silas, diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros os escutavam. E diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então veja, se nós tomamos uma decisão contrária de reclamar, de estar questionando Deus por tudo que nos acontece de errado, de mal, se estivéssemos glorificando a Deus, exaltando a Deus, como disse, cantando hinos a Deus, orando a Deus, vai acontecer uma libertação. Está aqui. Eu não estou falando aqui de libertação, que muitas igrejas às vezes fazem esses eu não vou nem dizer nome, né? Atraindo pessoas, vem para cá que Deus vai te dar uma casa, que Jesus vai te libertar disso, vai te libertar daquilo. Faz um monte de promessas às pessoas que não foi Deus que falou. Mas aqui, Paulo e Silas estavam presos. Eles não estavam fazendo nenhum tipo de voto com ninguém, com nada. Não estava indo atrás de promessas nenhuma de ninguém. Eles estavam ali no meio de todos aqueles presos, orando. E diz que o alicerce, diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Sabe, você pode estar preso um problema, falta de emprego, um problema de relacionamento com alguém que você quebrou. Pode ser com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os amigos, com alguém, algum parente. E você agora está preso a isso. Você está amarrado a tudo isso. E aqui diz que então veio um tão forte terremoto que os alicerces se moveram. E eles foram todos soltos da prisão. Você também pode ser solto ou solta desta prisão. Essa prisão que te incomoda,
essa prisão espiritual que te atrapalha a vencer na vida. Essa prisão que te deixa você até mesmo às vezes sem vontade de viver. E aqui está o exemplo de Paulo e Silas. Eles oravam, cantavam hinos a Deus, e é o que eles faziam. E Deus ouviu tudo isso que eles estavam fazendo. Então Deus permitiu um terremoto ali para libertar eles, e não só eles, mas todos os presos que estavam ali. Sabe, às vezes o teu problema, que você está preso nele, também está atrapalhando, está criando problema para as pessoas que estão à tua volta. Mas o Senhor quer ouvir o teu clamor, a tua sinceridade, e Ele vai mudar esta situação. Então, diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. E acordando o carcereiro, né, e vendo abertas as portas, né, da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Então, com aquele terremoto, as portas todas se abriram e os presos também se soltaram. Mas ninguém saiu dali. Então, o que aconteceu com o da guarda de segurança? Ele agora temia ser morto porque ele não cuidou daquilo ali. Mas ele estava cuidando, sim. Mas Deus é quem veio com providência para ajudar Paulo e Silas a sair da prisão e soltar todos os presos que estavam ali com eles. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo ao soldado: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, e se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário para que eu faça para me salvar? Porque agora ele estava preocupado com a morte dele. Agora ele viu, porque ele tentou se matar. Porque ele ia ter que enfrentar a corte, talvez, por ele ter deixado aquilo acontecer. Mas não aconteceu por causa dele, mas porque Deus entrou com providência para libertar aquela gente que estava todas presas. E Deus também quer fazer o mesmo com você na tua vida. Deus quer te trazer alegria de volta, quer te trazer a paz, quer te trazer consolo, quer reanimar a tua vontade de viver. Então pare, pense. Eu peço para você, te aconselho, leia esse capítulo de Paulo, de Atos, que é o capítulo 16. Leia ele todo para você entender melhor. Aqui eu estou só falando uma parte. Mas é bom você ler. Porque se eu for ler tudo isso daqui, leva um tempo grande, você não vai entender muitas coisas. Porque a palavra de Deus nós temos que ler às vezes 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Como diz, né, no popular, até que a ficha caia. Eu já tenho mais de 35 anos de crente. Mas até hoje, quando eu leio a Bíblia, eu vejo coisas diferentes. E capítulos que eu já li, livros que eu já li 2, 3 vezes, e continuo lendo e descobrindo coisas novas. Então aqui,
o soldado, vou usar esse nome por causa da dificuldade que eu tenho para falar o outro, né? Então, aqui o soldado estava apavorado agora, porque ele achou que todos tinham fugido. E Paulo disse, não se preocupe, nós estamos aqui, estamos todos aqui dentro. E ele, todo trêmulo, se prostrou a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? A resposta de Paulo foi essa. Eles disseram, Paulo disse, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu, a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Então, ele pregou a palavra para aquele soldado e pregou para toda a casa dele, a família dele. E eles se converteram a Jesus. Por que aqui está dizendo que eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Eles foram pregar a palavra. Mas muita gente não aceita, não crê. Quando ele disse aqui, crê no Senhor Jesus, nós podemos também ler João 8,32, que diz, né? Jesus disse, é bem claro. Eu quero ler para você aqui, eu quero para você saber melhor. João 8,32. É um versículo muito conhecido, mas pouca gente se detém nele. Então aqui Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem libertou aqueles presos lá, quem libertou Paulo e Silas, foi Jesus. E aqui Jesus está dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles conheciam Jesus, eles conheciam a verdade. E eles então oravam e cantavam hinos, glorificando a Deus, glorificando a Jesus. E o milagre aconteceu. Então você tem que crer. Eu estou te falando aqui para você crer em Jesus, não estou falando numa religião. Eu não prego religião, não prego a favor de nenhuma religião, porque muitas religiões não estão de acordo com a palavra. Usam a palavra, mas distorcem. Então você tem que ler. E Jesus disse, e conhecereis a verdade, dizendo, conheça a mim, eu sou a verdade, e vocês serão libertos. Vocês terão a vida eterna. Aquele soldado com a família foram salvos, mas salvos para a eternidade. Porque João 3,16 também ainda nos diz o seguinte, João 3,16, eu quero ler isso aqui para vocês agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Então, aqui está, Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama todo mundo. Deus amou toda a humanidade, mas nem todos aceitaram esse amor de Deus.
Nem todos aceitaram esse convite de crer em Jesus. As pessoas creem naquilo que vê. Muita gente não crê em Jesus porque nunca viu Jesus. Até mesmo os que viram Jesus no tempo que ele esteve aqui também não acreditaram nele. E perderam a maior oportunidade da vida deles. Então eu quero te dizer, nesta tarde, não perca esta oportunidade. Busque a Deus, clame a Deus, dê graças a Deus pela roupa, pelo calçado, pela água que você bebe, pelo alimento que você tem. E talvez você diz, eu não tenho alimento, nós estamos até passando fome, mas muitas vezes as pessoas têm até um restinho de feijão ali, um restinho de arroz. Dá graças a Deus por isso. Agradeça a Deus. Eu vou trazer ainda para vocês sobre a história da viúva de Sarepta, para vocês verem como Deus é bom e como Deus age quando nós cremos. Crer com fé não é crer do falar. Eu creio em Deus. Mas na hora de buscar Deus não vai. Procuram primeiro os recursos humanos. Deus deu sabedoria a todos. Mas quando nós buscamos Deus a primeiro, andamos com Deus, muitas coisas nós vamos ser livres. Então eu quero te encorajar nesta tarde. Creia em Deus. Faça como Paulo e Silas. Comece a cantar hinos. Comece a orar. Clama a Deus. Então diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Sabe que hora que estavam orando? Era meia-noite. Era tarde da noite. Estavam ali todos presos e foram libertos. O Senhor quer te libertar hoje. O Senhor quer te dar uma vida com abundância. Então dê graças a Deus. Eu confesso a vocês, já tive tantos problemas. Há pessoas que recorrem a antidepressivos, para mudar, para aguentar o sofrimento do dia, os problemas. Eu já passei por muitas coisas más, já fiz muitas coisas erradas, mas nunca apelei para remédio nenhum, para depressão ou para qualquer outra coisa. Faça isso. Aí você pode dizer, mas você está falando isso, por que você teve ataque do coração? São consequências dos meus erros da juventude. Porque há pessoas que vivem 90 até 100 anos, sadio, consciente daquilo que está falando e fazendo, porque eles levaram uma vida melhor, eles souberam viver. Então você também pode. Há tempo de mudança. Eu estava aqui nesse apartamento. Tive que deixar a casinha que a gente morava. Tivemos que vender a casa. E aqui eu estava me sentindo como sei lá o quê. Mas eu não recorri a nenhum medicamento.
sempre orei a Deus. E hoje estou aqui. E Deus é tão bom que Ele abriu as portas para mim estar aqui hoje falando com você através do YouTube. O YouTube foi uma porta que eu creio que Deus abriu para mim e para minha esposa. Nós estamos tendo mais vida. Estamos fazendo coisas melhores para distrair o nosso viver. A gente está aqui, a gente não ia passear para lugar nenhum quase. Não saía de casa. Agora a gente vai para os parques, vai para as outras cidadezinhas para conhecer, para filmar. Então você tem que buscar e Deus vai te abençoar. Amém? Eu desejo tudo de melhor para você e não se esqueça, Jesus é o libertador. Ele nos livra. Jesus mudou a história da minha vida. Ele também quer mudar a sua. Eu estou falando de Jesus, não estou falando que religião não muda ninguém. Religião, às vezes, é um peso para nós. É um fardo que, às vezes, se você for para a palavra de Deus, as religiões colocam nas pessoas um fardo difícil de carregar. Mas Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Então venha para Jesus. Deixe Jesus fazer aquilo que tem que ser feito na tua vida. E você vai se tornar uma pessoa feliz. Aí você vai dizer, então eu vou para Jesus, eu não vou ter mais problema nenhum. Não é assim. Nós vamos ter problemas sempre, porque nós vivemos num mundo que é governado pelo pecado. E nós pecamos todos os dias. Mas com uma diferença, quando nós se colocamos, se entregamos a Jesus, é que Ele nos ajuda a passar pelas tribulações. Ele nos fortalece, Ele nos anima, Ele muda o nosso pensamento para as coisas melhores. E quando você está bem, toda a tua família vai estar bem. Mas quando você está mal, essas coisas más que você tem, essas atitudes que você tem por causa do teu problema, pode afetar toda a sua família, os teus amigos. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. Quantas vezes a minha linda sofria do jeito que eu era. Mas Deus deu ela força para resistir e deu força para mim mudar. E é isso que eu quero para você hoje. Então faça como Paulo e Silas. Cante louvores a Deus. Leia a palavra de Deus. É como eu sempre falo e muitos pastores dizem, e é uma realidade. Olha essa aqui, ó. A Bíblia é o manual de todo cristão. Mas se você tem um manual e nunca leu, nunca lê, nunca busca, você nunca vai saber nada. Ah, mas eu vou para a igreja, o padre fala, o pastor fala, e eles entendem, eles conhecem, eles leram a Bíblia. Não é eles, é você que tem que ler. Porque você pode ser enganado. Os crentes de Bereia, os bereanos, quando Paulo pregava para eles examinavam as Escrituras. Ele ia examinar tudo que o Paulo pregava para ver se o que ele dizia era verdade. Então você também tem que fazer isso. Tá bom? Faça isso. Aí você vai dizer,
Mas eu não sei ler, eu não tenho Bíblia. Você consegue uma Bíblia? Tem hoje igrejas que dão de Bíblia de graça. Mas aquela que está te oferecendo uma Bíblia sem troca. Porque tem algumas igrejas que oferecem para você tantas coisas, mas você tem que fazer parte do grupo deles. Você tem que fazer parte do grupo dos filhos de Deus. Então você faz isso. E se você não sabe ler, existe a Bíblia falada na internet. Hoje, até no meio da Amazônia, acho que até as tribos de índio lá já tem celular. Quase todo mundo tem um celular. Então vai lá. Às vezes tem gente que passa dias e noites no celular só procurando coisas má, coisas erradas, coisas que não ajudam em nada. Ali também tem a palavra, ali também tem a Bíblia falada. E você pode ouvir, e você vai aprender, e Deus vai te encher. Amém? Quero terminar esse vídeo, então, orando por você. Se você ainda nunca teve um encontro com Jesus, não perca a oportunidade de hoje, que vale a pena. Paulo era um que perseguia os cristãos, ele recebia até carta dos romanos para poder matar os crentes, botar eles em prisões. E o dia que ele teve um encontro com Jesus, ele mudou a vida dele. Ele passou de um perseguidor a ser um pregador da palavra, da verdade. Senhor, Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse tempo, Senhor, por esse momento que eu estive trazendo um pouco da Tua palavra. Que estas palavras, Senhor, não voltem vazia, mas que elas venham, essa palavra venha, Senhor, tocar nos corações de algumas pessoas que vão estar ouvindo. Que o Senhor venha trazer livramento para essas pessoas que estão amarradas e presas às circunstâncias da vida, Senhor. Eu oro pedindo as Tuas bênçãos sobre estas pessoas. Que o Senhor esteja, ó Deus, estendendo as Tuas mãos sobre aqueles que estão enfermos fisicamente e espiritualmente. Que eles venham ter paz, saúde e força para continuar a vida enquanto estiverem aqui. É em nome de Jesus que eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se esta mensagem falou ao coração de um de vocês, compartilhe. Manda essa mensagem para outros serem abençoados também. E não se esqueça de deixar o seu gostei. Se não gostou, fica quietinho, não diz nada. Se você gostou, então dê o seu positivo lá. Você está ajudando o meu canal, o nosso canal, que é eu e a Melinda, né? Compartilhe esse vídeo. Se inscreva. Para você se inscrever, você não paga nada, não tem trabalho nenhum. É só clicar lá em cima onde diz inscrever. E você já vai estar inscrito. E toque naquele sininho para você receber as mensagens e os vídeos que hão de vir, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.